Muito bem, então, nós vimos na aula anterior aí os elementos climáticos, né? A temperatura, a umidade, a pressão, como eles se comportam, como eles, de alguma forma, são determinados. Hoje, nós vamos dar uma estudada nos elementos que nós chamamos, então, de fatores climáticos, né? Os fatores climáticos são de dois tipos, né? Nós vamos ver daqui a pouco, os estáticos e os dinâmicos, né? Os fatores estáticos são aqueles que não se modificam, né? Que não sofrem variação ao longo do tempo e também no espaço geográfico, e os dinâmicos são aqueles, obviamente, que sofrem alteração no tempo e no espaço. Bom dia, Enzo. Mandei já o link para a presença, tá? Pessoal, vou compartilhar a tela com vocês agora. Ou já estou compartilhando? Ah, já estou compartilhando. Tá bom. E nós vamos então começar a nossa apresentação, tá? Olha aí. Então, para começar a nossa aula sobre fatores climáticos, quem acompanha pela apostila, aula 40, 41, aula 40, 41, página 359. Página 359, aula número 40, 41. Dois tipos de fatores, então, os estáticos, né? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade e relevo. Esses aí, eles não se modificam. A Cordilheira dos Andes vai continuar lá, né? A latitude equatorial vai continuar, tá? O Himalaia vai continuar gigantesco, certo? Então é por aí, né? Eles não se modificam. Já os fatores dinâmicos, né? Massas de ar, correntes marítimas, El Ninho, Laninha, esses aí, em em alguns anos, eles estão mais ativos, mais fortes, menos fortes, tá? Eles dependem de rotação da Terra, temperatura do subsolo marinho, né, da astenosfera marinha, eles dependem de explosões solares, então tem coisas aí que variam, né, que fazem essas massas de ar, correntes, etc., variar. Começando com os estáticos, então, o primeiro deles é a nossa latitude, que nós já falamos para vocês, né? Quanto maior a latitude, menor é a temperatura. Isso tem que lembrar, né? Ó, a maior latitude está nos polos, né? 90 graus norte, 90 graus sul, tá? E a menor latitude está no Equador, 0 grau, né? Então, conforme eu me afasto em direção aos polos, a temperatura vai diminuindo, e conforme eu me aproximo do Equador, a temperatura vai aumentando. Então, próximo ao Equador, sempre vai estar mais quente. Por quê? Porque nós temos uma diferença aqui, ó, na incidência dos raios solares, né? Como aqui, ó, os raios solares têm que iluminar e aquecer uma área muito maior, por conta da curvatura da Terra, do que na zona intertropical e ainda mais na zona equatorial, você tem menos energia para cada quilômetro de planeta que tem que ser aquecido. Tá vendo? É uma incidência oblíqua, enquanto que aqui é uma incidência perpendicular, né? Formando aí um ângulo de 90 graus. Por isso, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Lembrando que na região equatorial, a luminosidade praticamente não muda, né? Como não tem muita curvatura aqui, praticamente não muda a estação do ano, é uma só, né? E à medida que eu vou me afastando naturalmente, né? Com o eixo inclinado da Terra, dependendo da época do ano, a temperatura aumenta ou diminui. Quer ver? Olha aqui esse mapinha aqui que nos traz mais ou menos essa informação. Então, aqui, ó, no início do ano, né? Março de 95, né? Essa foi feita essa observação aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, a temperatura, ó,
Aqui já é final do ano de 96. Então, vocês notaram que a temperatura quase não mudou, né? Em, em, em relação ao Equador. Vamos pegar aqui maio, vai, tá? Maio de 96. Notem que na região equatorial continua quente, aqui nessas outras regiões continua mais frio, tá? Vamos avançando. Ó. Aí, o que nós temos aqui? Mês 2, né? Mês 2. No mês 2 nós já temos um aumento do aquecimento aqui no hemisfério sul. O Equador continua quente e as zonas temperadas menos quentes, tá? E aí ele vai indo, né? Que mês 7 de 2000, né? Então, julho de 2000, fez bastante calor aquele ano, né? Olha aqui, ó. Você consegue perceber claramente que mesmo sendo inverno aqui no hemisfério sul, estava calor, né? A temperatura está aqui em cima, em graus Fahrenheit. Isso mostra também que está havendo um aquecimento global, né? Aqui, ó, 20 de agosto de 2004, nós tivemos uma redução do calor aqui, né, no hemisfério sul e também no hemisfério norte. Por quê? Porque aqui nós estamos no hemisfério sul indo para primavera e no hemisfério norte indo para o outono, embora o Equador ainda continue quente. Aqui, esse aquecimento das águas do Pacífico é o fenômeno El Ninho, né, que está acontecendo, tá? Que nós vamos estudar daqui a pouco. Olha, então, vai indo sempre assim, né? Vai tendo sempre essa variação, né? Ó, inverno, vai chegar o inverno no hemisfério sul, vai chegar o verão do hemisfério norte, né? Então, aqueles ainda estão no frio e a gente está indo para o frio, tá? São as variações climáticas que vão acontecendo, né? A última observação, ó, 21 de fevereiro de 2020, né, quando já estávamos aí pertinho do início do distanciamento social da pandemia, né? Vamos ver aqui, voltar um pouquinho, até 2018, aqui, ó, 7 de setembro de 2018, pertinho da eleição do Bolsonaro, né? A coisa já estava ficando mais quente para o nosso lado. Bem, isso aqui vai mostrando para vocês como na região equatorial está sempre mais quente do que nas outras regiões, né? Sempre vai mostrando isso aí, tá bom? Por conta então dessa inclinação da Terra e o grau de incidência dos raios solares. O segundo fator é a altitude. Ó, no alto da montanha, a camada gasosa é mais rarefeita. Então, quando o raio solar entra na atmosfera, ele vai provocar um menor choque entre as partículas gasosas. Tá? Ó, vejam só, aqui é o nível do mar e aqui é mais ou menos Ribeirão Pires. Ó. Então são 7 graus, 6 graus e meio, desculpa, 6 graus e meio a cada 1.000 metros que você vai subindo. Por conta disso, aqui no nível do mar, a pressão atmosférica é maior, as moléculas gasosas estão mais próximas umas das outras. E aí tem um choque maior de moléculas quando entra a energia solar, e essa energia, então, é dissipada sob a forma de calor. Por isso, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Procure lembrar disso, tá bom? Porque em alguns exercícios vai mostrar, por exemplo, duas áreas na mesma latitude, só que com temperaturas diferentes. É por conta da altitude, ou da continentalidade, ou da maritimidade, tá? Procure levar em conta. Ô, professor, Oi, oi. e quando tá abaixo do nível do mar? Aí é uma depressão, né? Também vai aumentar a temperatura. A cada, a cada 1.000 metros que você se aprofundar, em média, a temperatura vai aumentar. Não, a cada 800 metros, desculpa, aí a escala é diferente. A temperatura vai aumentar 1 grau, tá? Certo. Aí a escala é diferente, aí você já vai ter a geotermia. Inclusive, você sabe que tem muitas tribos indígenas de áreas mais frias, como os charruas aqui no sul do Brasil, por exemplo,
que faziam as cabanas, as ocas deles, cavando, né? Então, eles cavavam o solo e faziam uma entrada e cobriam ela com palha no nível do solo, para poder aproveitar a geotermia, o calor que vem do subsolo. Tá bom? Caramba. Muito bem. Bem, o outro fator é a maritimidade e continentalidade. Ó, pessoal, esse aqui é importante, né? Não mais ou menos importante, é porque ele é diferente. Quanto maior a maritimidade, mais umidade e mais temperatura, tá? Fica mais quente e mais úmido. Quanto mais perto do mar, mais quente e mais úmido. Quanto mais longe do mar, quanto maior a continentalidade, longe do mar, para o interior, tá? Nós vamos ter uma redução da chuva e um aumento da amplitude térmica, quer dizer, haverá uma diferença maior entre a maior temperatura registrada e a menor temperatura registrada, tá? Então, pertinho do mar, ó, massas oceânicas interferem. Então, elas geralmente são mais quentes e mais úmidas. A diferença entre a maior e a menor temperatura diminui. Então, o inverno não é tão rigoroso. Agora, aqui, na continentalidade, quando você vai para o interior, ó, as massas continentais vão interferir. Então, os verões serão mais úmidos ainda, né? Os invernos mais secos e frios, com amplitudes térmicas mais altas. Uma diferença maior entre a maior e a menor temperatura registrada. E nesse aqui, ó, a amplitude térmica vai ser um pouquinho menor, tá bom? Se for no hemisfério norte é assim, se for no hemisfério sul, sei lá, é assim, né? Ao contrário, né? Sempre ao contrário, tá? Ok? Então, lembra disso. Quando eu me aproximo, deixa eu voltar. Quando eu me aproximo do mar, aumenta a chuva e diminui a amplitude térmica, a diferença entre a maior e a menor temperatura. É maritimidade. Então, por exemplo, você pega na mesma latitude, uma cidade que está lá no sul da Bahia, tá? Ela está sob influência da maritimidade, né? Então ela vai ser úmida, vai ser quente, o inverno não vai ser rigoroso, Itabuna, Ilhéus, né? Aquele pedaço lá. Na mesma latitude fica Brasília. Na mesma latitude fica Brasília. E aí Brasília vai ter um clima mais seco, bem mais seco, né? Uma diferença maior entre a maior temperatura registrada e a menor, por conta da influência da continentalidade. Porque as massas de ar continentais, elas tendencialmente, né? Elas não se formam sobre o mar, né? Então, tendencialmente, elas vão ser menos úmidas, né? Elas vão carregar menos umidade com elas. Tá? Depois o relevo, né, já vimos isso, vamos repetir. O relevo funciona de duas formas. Ele pode funcionar impedindo a passagem de massas de ar, e aí ele é uma barreira orográfica, como acontece, por exemplo, com o Planalto da Borborema, lá no Nordeste, né? Então, no Planalto da Borborema, nós temos lá o mar, lembra? O mar, né, a planície litorânea, o mar. Aqui nós temos evaporação, a formação de nuvens, só que quando essas nuvens chegam aqui no plano da Borborema, elas não conseguem passar para o lado do sertão. Então nós temos chuva aqui do lado da zona da mata, tá? Isso aqui é chuva, tá? E do lado de cá, do lado do sertão, nós temos um calor desgraçado, tá? Com seca, etc. Isso aqui é um solzinho. Olha aí. Então, é a questão da barreira orográfica formada pelo plano da Borborema. Inclusive, essa chuva que cai na zona da mata é chamada de chuva orográfica, tá? Ou chuva de relevo. Ou então, a, a, o relevo pode formar um corredor orográfico e acelerar as massas de ar, tá? Tem uma época do ano lá na Amazônia que a temperatura cai a inacreditáveis 18 graus.
Eles ficam doidos, eles põem lá a botina, capa, é quando eles aproveitam para pôr a roupa de frio, né? Por que que tem esse fenômeno chamado friagem? Porque a polar atlântica, ela aqui, ó, a massa polar atlântica, ela sobe, né? E a partir aqui do sul do Brasil, ela é fria. Ó, deixa eu pôr aqui, a massa polar atlântica. Ela é fria e ela seca, né? Depois ela vai se tornando úmida. Do lado de cá, nós temos os Andes, e do lado de cá, nós temos o Planalto Brasileiro. Forma aqui um corredor, ó, e ela vai provocar, então, o resfriamento dessa região aí, tá? É um corredor orográfico. E aí vai diminuir a temperatura lá o que seria o noroeste brasileiro, né? Roraima não, desculpa, Rondônia, Acre, aquele pedaço que ninguém vai. Depois, nós temos as massas de ar. Massa de ar é uma espécie de uma bolha gigante, né? Então, é uma faixa horizontal de atmosfera que ela vai se deslocando no espaço como uma bolha mesmo, né? E ela vai carregando com ela as características da área em que ela se formou, né? Então, a atmosfera vai se deslocando e vai carregando com ela as características da área que se formou. E, é claro, vai influenciando, né? Se você tem uma massa de ar polar, ela vai levar com ela o frio, né? Se a massa é tropical, se é úmida, se é seca, ela é equatorial, né? Continental e tal, ela vai levando com ela essas características, tá? Então, ó, massas de ar equatoriais, sempre quentes, tá? E úmidas. Tropicais, sempre quentes, mas podem ser secas ou úmidas. E as polares também, né? Geralmente elas nascem secas e vão sequestrando umidade do ambiente, tá? Então aqui elas podem ser secas ou úmidas, tá? Os dois tipos aí. Aqui é a atuação dessas massas de ar, né? Nós acabamos de ver isso ali animado no mapinha, né? Então, as massas de ar equatoriais sempre quentes aqui, né? Sempre quentes. As tropicais menos quentes ou mais quentes, dependendo da área que se formar. Isso aqui é uma massa tropical que se forma no deserto de Kalahari, né? Outra no grande deserto australiano, tá? E depois as massas subpolares, que são essas azul clarinho, e as polares, né? Que realmente atuam de forma bastante pesada, inclusive sobre a gente, né? Então aqui é o Brasil, ó, aqui nasce uma massa de ar polar e ela sobe por aqui. Lembra que eu falei do fenômeno da friagem? Ela chega até aqui em cima, até a Amazônia. Por quê? Aqui tem os Andes e aqui tem o Planalto Brasileiro, um corredor. E um braço dela sempre chega na gente. Inclusive, eu estou olhando aqui fora, nós estamos agora sob a ação dessa massa polar que provocou queda da temperatura e chuva, né, aqui em Ribeirão Pires hoje. Bem, as correntes marinhas podem ser de dois tipos, tá? Ó, presta atenção. Olhem a direção da corrente marinha. Olhem a direção, tá? Não vão pela cor. Não é porque está com uma cor fria que é a corrente marítima fria. Uma vez teve um vestibular que fez isso aí. Ele inverteu as cores da corrente marítima no mapa. Ele colocou corrente marítima fria de vermelho e corrente marítima quente de azul. Quebrou os alunos, tá? Bom, geralmente essas correntes, elas produzem redução da temperatura e redução da chuva nas áreas por onde elas passam, tá? Então, procure lembrar do deserto de Atacama, aqui pertinho da gente, né? Lá no Chile, na fronteira entre Chile e Peru. O deserto de Atacama, ele é o deserto mais seco do mundo, é fortemente influenciado pela corrente de Humboldt, que é uma corrente fria, tá? Ela vai provocar chuva no mar, né, sobre ela, então ela tira a umidade, essa umidade não passa para o continente, e do outro lado do deserto de Atacama tem a Cordilheira dos Andes, né, que também não permite a passagem de massas de ar continentais. Ok? Depois as correntes quentes,
Elas vão do Equador para os polos, né? Então é no sentido inverso das correntes marítimas frias, né? Elas estão associadas ao aumento da umidade e aumento da temperatura nas áreas cobertas por elas. No caso do Brasil, nós ainda vamos estudar isso, né? Mas eu já posso adiantar, nós praticamente não sofremos influência de correntes marítimas, tá? Porque o Brasil já está numa zona quente, tropical, né? Agora, se você tiver a ação de uma corrente quente, como é a corrente do Brasil ou como é a corrente das Guianas, não faz diferença. Lá no sul do Brasil, nós temos um encontro de uma corrente quente com uma corrente fria. Então, lá no sul do Brasil, nós temos uma grande zona pesqueira. Por quê? A corrente fria das Falklands, cheia de oxigênio, né? Porque tem menos evaporação, menor evaporação, se encontra com a corrente do Brasil, que é quente, que tem uma cadeia alimentar assim, né, que consegue sustentar peixinhos menores. Como eu falei, o peixe maior come o peixe menor, né, e aí forma-se uma grande zona pesqueira, tá? Por isso que o pessoal lá de Santa Catarina pesca tanto, né, porque é em frente ao litoral de Santa Catarina que nós temos a ação esse encontro entre as duas correntes marítimas, tá? É assim que acontece lá em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, um pouquinho menos, viu, pessoal? Lá no extremo sul do Brasil é mais a corrente das Falklands ainda que atua. Você sabe que lá no Rio Grande do Sul, na época do verão, o pessoal vai para a praia, né? Vai para Tramandaí, Capão da Canoa, Imbé, porque é menos quente do que em Porto Alegre, né? Bate um vento lá, o nordestão, que é um vento que vem do mar, geladinho, né? E as pessoas e fica mais fresquinho na região do litoral do que no interior do que em Porto Alegre. Né? Então, às vezes, em Porto Alegre está 40 graus, e em Tramandaí, Capão da Canoa, está Torres, está 25, 26, à noite está 18. O pessoal, em vez de, né, vai passear na praia à noite, tomar sorvete, comer crepe, e o pessoal põe roupa de frio, põe casaco e tal, né, para ficar passeando na orla marítima. É diferente. Tá? Então lembra aí, as zonas pesqueiras são as zonas de encontro entre correntes marítimas frias e correntes marítimas quentes. Olha elas aqui, ó. Né? Olha ela aqui. Essa daqui é importantíssima, né? Ó, é a corrente norte equatorial e a sul equatorial, tá? É aqui que vai acontecer o fenômeno lá do El Ninho, o aquecimento e o Laninha, né? O resfriamento das águas do Pacífico, que a gente não sabe muito bem ainda por que ocorre, mas ocorre. E influencia tanto o clima da Oceania e da Ásia, quanto o clima da América, né? Quando Ô, tem El professor, Ninho, por exemplo, oi, por que as correntes marítimas tendem a seguir esse círculo? é por causa do movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação da Terra. E você deve lembrar também o princípio da convecção e da isostasia, né, do equilíbrio, tá? Então a corrente marítima quente, ó, presta atenção, hein? Ela subiu quente, tá? Então ela foi, por conta do movimento de rotação da Terra, ela vai se esfriar aqui, né, e vai empurrar a fria para baixo, que vai se esquentar. E a corrente marítima, ela é uma espécie de rio mesmo dentro do oceano. Né? Se vocês assistiram aquele filme Procurando Nemo, vocês lembram das tartaruguinhas, né? Pegando a corrente sul australiana, né? Para Ah, ir sim, sim. buscar isso, para ir buscar o Nemo aqui, ó, né? Então pegaram essa daqui, né? Tá? E depois essa outra aqui. Embarcaram nessa corrente para chegar na Austrália. Elas têm a corrente marítima, ela tem temperatura diferente do restante da água em torno dela, salinidade diferente, densidade diferente. É engraçado. É uma espécie de rio, velocidade diferente. É um rio dentro do mar, né? Então é por esse princípio, né? O princípio do equilíbrio. Ó. Tem um movimento de rotação da Terra e empurrou a corrente marítima quente para cima. Essa água resfriou, empurrou a fria para baixo, tá? Então vai formando essa corrente de convecção. Aqui no Brasil, ó, que eu falei para vocês, né? Nós temos a corrente sul equatorial
subindo aqui, corrente das Guianas, e a corrente do Brasil descendo, tá? E aqui a corrente das Falklands subindo, né? E aí elas vão se encontrar mais ou menos aqui em Santa Catarex, provocando aí o aparecimento da chuva, né? E da zona pesqueira. Por último, o fenômeno El Niño e Laninha. Como eu disse, nós não sabemos muito bem por que isso acontece. Algumas pessoas associam ao aquecimento ou resfriamento das outras correntes, né? O fato é, aqui é a Austrália, aqui em preto América, né? Austrália, Ásia, e aqui é a corrente El Niño. Perto da época do Natal, por isso El Niño, né? Em referência ao menino Jesus, em algumas épocas do ano, essa corrente aqui ela esquenta mais, né? Essa parte do Oceano Pacífico esquenta mais. Pode ser por conta das, como eu disse, né, das correntes que estão em torno. Tem gente que fala que não, que é porque o subsolo marinho aquece e aí transmite esse calor para o oceano. O fato é que, por exemplo, quando tem El Niño, nós temos derretimento da neve dos Andes, né? As neves dos Andes ficam mais moles. Teve até um alpinista brasileiro que morreu soterrado aqui por conta do fenômeno El Niño. Ele foi subir lá numa montanha nos Andes, esqueceu de olhar se tinha El Niño ou não, e aí teve uma avalanche na cabeça dele. No caso do Brasil, chove menos no Nordeste brasileiro, tá? Quando tem El Niño. O fenômeno Laninha é quando nós temos o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, né? E aí nós temos uma inversão, tá? Começa a chover mais no Nordeste, chove menos aqui no Sul. Teve um cara que foi genial. Ele pegou esses registros. Olha que cara inteligente. Como tem gente inteligente, né? Eu sou burro, mas esse cara foi inteligente. Olha lá. Ele pegou o preço da soja e associou ao fenômeno El Niño. Ele pegou duas tabelas, uma com a temperatura do El Niño e Laninha e outra com o preço da soja. E ele viu que quando tem El Niño, não, desculpa, quando tem Laninha, o preço da soja sobe. Aí, quando tem El Niño, o preço da soja desce. Então, o que ele fez? Durante 5 anos, quando tinha El Niño, ele comprava soja. Aí, ele viu que no ano seguinte ia ter laninha, no 6º ano ia ter laninha, e o preço da soja ia subir. Ele esperou e vendeu essa soja, toda que ele tinha comprado, com um lucro extraordinário. Sabe? Mas muito, lucrou muito. Por quê? Diminuiu a safra de soja e o preço da soja disparou. E aí esse cara pôde ganhar muito dinheiro graças aos conhecimentos que ele tinha de climatologia. Né? Olha aí, tá vendo que gente inteligente que tem no mundo? Bom, aí nós temos os exercícios da aula 40 e 41. Eu coloquei para a gente corrigir depois, mas vamos corrigir agora, né? Até que hora que vai nosso encontro, hein? Ninguém sabe? 9h50, não é? 9h30. 50? 9h50? Ah, então dá tempo. Não é? 9h30. 9h30, então não dá. Bom, pessoal, vou deixar para vocês, então, realizarem esses exercícios. Amanhã, antes de começar a aula de história, a gente corrige esse exercício aqui, tá bom? São poucos exercícios, são 5 exercícios aí. Eles começam na página 361, tá? Então, são os exercícios dessa aula. Começam na página 361. Tá joia? Aí amanhã a gente corrige para não deixar nada pendurado aí. Ô, louco, deixa eu fechar isso aqui. Não deixar nada pendurado para o período das férias. Não precisa fazer resumo, né? Vamos deixar isso aí para depois, aproveitar um pouquinho as férias, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? O professor, só uma dúvida mesmo. Oi, pode O falar. senhor comentou que o planeta Borborema, ele é como se fosse um paredão, né? É possível que ele sofra modificações relevantes com o passar dos anos? Porque, né, ele vai sofrendo massas, sofrendo contato com chuva. Vai sofrer. Mas é tempo geológico, né? Então, são alguns milhões de anos, né? Então, vai sofrer, mas vai demorar muito. A não ser que haja uma ação antropogênica, né? Que o homem vá lá e comece a cortar ele, mas isso não vai acontecer.
porque tem cidades em cima, né? Tem todo o agreste nordestino está em cima do Planalto da Borborema, né? Que a gente está olhando ele assim, mas ele também é compridão, né? Então não dá para fazer isso em pouco tempo, não. Vai acontecer isso, mas num intervalo de milhões de anos. Entendi. Tá bom? Ok. Até poder influenciar o clima vai demorar demais. A humanidade com certeza já não estará aqui. Quando a pressão atmosférica... Eita, peraí que eu tenho que ler com calma isso aqui. Legal. Quando a pressão atmosférica e a densidade do ar é menor e maior. Então, a pressão atmosférica será maior quando eu tiver mais partículas gasosas. Isso pode acontecer em função da altitude, né? E aí, então, quando eu tenho uma maior pressão, essa maior pressão sobe, aquela bolha que sobe, essa menor pressão aqui, ó, ela desce e vira alta pressão também. E aí forma-se a circulação. Agora, pela altitude, maior altitude, menor pressão. Menor altitude, maior pressão. Tá? Então, menor altitude, maior pressão, maior altitude, menor pressão. Porque tem menos gases acumulados. Ok? E quem mede isso é o barômetro. Tá bom? Entendi, professor. Mais alguma coisa? Oi. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Sim. Parece que é só. Então, tá. Vamos nos encontrar amanhã, hein? Tchau, tchau. Beleza, professor. Tchau, Tchau, tchau. pro. Fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau.